Amortização de empréstimos e financiamentos. Sistema francês. O sistema de amortização francês, amplamente adotado no mercado financeiro do Brasil, estipula que as prestações devem ser iguais, periódicas e sucessivas. Os juros, por incidirem sobre o saldo devedor, são decrescentes, e as parcelas de amortização assumem valores crescentes. O sistema de amortização francês é o mais utilizado pelas instituições financeiras e pelo comércio em geral, em função da igualdade do valor das prestações, em todo o período do empréstimo ou financiamento. Para calcularmos a prestação do empréstimo ou financiamento de um sistema francês, nós vamos adotar a seguinte fórmula. Prestação, que é o PMT, vai ser igual a quem? Ao total do financiamento, ou seja, o valor do empréstimo ou financiamento, vezes 1 mais a taxa, lembrando que essa taxa nós sempre vamos dividir por 100, isso tudo elevado ao t, que é o tempo, vezes a taxa, dividido por quem? Entre parênteses, 1 mais a taxa, que também é dividido por 100 essa taxa, fecha o parênteses, elevado ao tempo menos 1. Vamos ao exemplo. Admita que um empréstimo de 100 mil deva ser pago dentro de um prazo de 10 meses, em 10 prestações mensais, à taxa de 3% ao mês. Calcule o valor das prestações, dos juros, das amortizações, do saldo devedor de cada mês. Então, vamos ver, hein? Nós temos a prestação aqui, que vai ser o valor do empréstimo, 100 mil, vezes 1 mais I. Observe que I aqui, que é a taxa, é de 3%. Porém, 3% é igual a 3 dividido por 100, que é 0,03. Tudo isso elevado ao tempo. Observem que o prazo aqui são 10 meses, então o tempo aqui é de 10 meses. Vezes quem? A taxa, que é 0,03. Isso aqui tudo dividido por quem? Entre parênteses, 1 mais I, então no caso 1 mais 0,03, elevado a 10, no caso isso aqui 1 mais I entre parênteses, elevado a 10 menos 1. Fazendo o cálculo, nós vamos obter o valor total do empréstimo ou financiamento, que é 100 mil, vezes quem? Esse cálculo aqui deu 0,040317,491. Dividido por quem? Por 0,34391637,9. Observe que nós utilizamos todas as casas da calculadora. Então, nós temos 100 mil dividido por esta fração, nós vamos obter uma prestação de 11.723,05. Como o sistema de amortização aqui, as prestações são iguais, periódicas e sucessivas, são iguais, então em todo o período nós vamos obter o mesmo valor das prestações. Depois que nós calculamos o valor das prestações, nós vamos encontrar os juros. Os juros, como nós vamos calcular os juros? Os juros vai ser o saldo devedor anterior, no caso, vezes a taxa. Observe que no período zero, no período inicial, que é um período, no caso, no instante do empréstimo, não tem amortização, nem juros, nem prestação. Aí, no caso, começa-se a pagar no primeiro período. Então, aqui, nós vamos obter um juros de 3 mil. De onde saiu esses 3 mil? Vai ser o saldo devedor, que é o 100 mil, vezes a taxa, que a taxa é 0,03. Então, 100 mil vezes 0,03 vai dar 3 mil reais. Então, segundo passo, encontrar os juros. Depois que nós encontramos os juros, nós vamos encontrar a amortização. Como nós vamos encontrar a amortização? Será a prestação menos os juros do período. Então, se eu tenho uma prestação de 11.723,05 e tiro 3 mil de juros, eu vou obter uma amortização de 8.723
centavos. Depois que nós encontramos a amortização, nós vamos encontrar o novo saldo devedor. Para encontrar o novo saldo devedor, nós vamos pegar o saldo devedor anterior e tirar a amortização. No caso, os R$ 8.723,05. Então, nós vamos obter um novo saldo devedor. Então, nesse período 1, onde nós temos essas prestações aqui, ó, nós temos um saldo devedor de R$ 91.276,91. Para encontrarmos os valores dos períodos seguintes, nós vamos continuar com o mesmo cálculo. E assim por diante. Como a prestação já foi encontrada, iremos realizar o cálculo dos juros, depois da amortização e do novo saldo devedor. Vamos ver como vai ficar esse cálculo. Vamos para o segundo período. No segundo período, nós já encontramos a prestação de R$ 11.723,05. Agora nós temos que encontrar os juros. Os juros vai ser 3% em relação ao saldo devedor anterior. Então, o saldo devedor anterior é R$ 91.276,95. Vezes os 3%, que é o 0,03, nós vamos obter R$ 2.738,31. Para encontrar a amortização, nós vamos ter o valor da prestação menos o valor dos juros, que no caso nós vamos obter R$ 8.984,74. Para encontrarmos o valor do saldo devedor, nós vamos utilizar o saldo devedor anterior menos a amortização, que nós vamos encontrar o saldo devedor atual do período. Como o cálculo é assim por diante, então vamos ver o terceiro período aqui. Nós temos uma prestação de R$ 11.723,05. Nesse caso, nós vamos encontrar quem? Os juros. Como nós encontramos esses juros aqui, nós vamos pegar o saldo anterior, devedor anterior, que é os R$ 82.292,21, multiplicar pela taxa, que é 0,03, e nós vamos encontrar este valor aqui, R$ 2.468,77. Para encontrarmos a amortização, nós vamos utilizar o valor da prestação menos o valor dos juros, que nós vamos encontrar a amortização. E para encontrar o novo saldo devedor, nós vamos pegar o saldo devedor anterior menos a amortização, que nós vamos encontrar o novo saldo devedor. Vamos ver como vai ficar no nono e décimo período, no caso. No nono período, no caso, nós temos R$ 11.723,05, é o valor da prestação. Aí, observe que aqui os juros foi de R$ 672,95. De onde saiu esse valor? Nós pegamos o saldo anterior, que é os R$ 22.431,71, e multiplicamos pela taxa, que é 0,03. Aí nós encontramos o novo juros. Para encontrar a amortização, nós utilizamos a prestação, R$ 11.723,05, menos o valor dos juros, R$ 672,95. E encontramos a amortização, que é o R$ 11.050,10. Subtraindo R$ 22.431,71, que é o saldo devedor anterior, menos a amortização, nós vamos encontrar os R$ 11.381,61 do novo saldo devedor. Observe que no último período, fazendo esse cálculo de encontrarmos os juros, multiplicando o saldo devedor anterior por 0,03, encontramos os juros. Depois, a prestação menos os juros, nós vamos encontrar a amortização. E para encontrar o saldo devedor, nós vamos pegar
o saldo devedor anterior e subtrair da amortização. Observe que aqui nós vamos obter um saldo devedor zero. Ele vai zerar, no caso foi pago todo o empréstimo. E no caso, como nós estamos utilizando arredondamento, aqui ele vai ser muito próximo de zero. Mas nas calculadoras, fazendo na planilha Excel, nós vamos encontrar zero. Mas é um valor muito próximo de zero ao fazer o arredondamento matemático. Nesse caso, nós temos alguns exercícios para ser resolvido, mas sempre seguindo o raciocínio de que as prestações são iguais, periódicas, sucessivas. E primeiro nós temos que calcular o valor da prestação, para depois nós encontrarmos os juros. Depois de encontrarmos os juros, nós vamos encontrar a amortização. Depois que nós encontrarmos a amortização, nós vamos encontrar o novo saldo devedor. Muito obrigado.